Olá, meu nome é Diego Tinoco e hoje nós vamos falar sobre distúrbios alimentares e o poder da mente. Vamos lá? É comum encontrarmos muitas pessoas que estão alimentando de forma excessiva, de uma forma exagerada, apresentar sintomas ou ansiosos ou sintomas depressivos. E será que o contrário também acontece? Por exemplo, aquela pessoa que tem sintomas, que tem um transtorno de ansiedade, que é muito ansiosa, ela pode começar a apresentar alterações do apetite a ponto de começar a comer demais e comer de forma excessiva? Sim, as pessoas que são ansiosas podem sim apresentar aí alterações do apetite. Inclusive, um dos sintomas do transtorno de ansiedade é relacionado à alteração de apetite. Muitas vezes isso está relacionado não só àquelas questões fisiológicas, neuroquímicas do nosso organismo, mas também às nossas emoções e sentimentos. Muitas pessoas acabam que, devido àquela ansiedade demais, para tentar preencher algum tipo de vazio no seu corpo, na sua mente, no seu pensamento, ela vai em busca de alguns prazeres imediatos, momentâneos. E muitas dessas vezes esse prazer momentâneo é jogado para cima da comida. As pessoas simplesmente comem de forma excessiva em busca daquilo que ela não vai conseguir de forma imediata. Normalmente as pessoas podem estar ansiosas ou preocupadas com algumas situações ali do dia a dia, no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, e isso vai gerando tanta angústia, tanta preocupação, e ela deseja resolver aquela situação de uma forma imediata, sendo que não é possível, e desconta tudo na comida, numa tentativa de resolver aquele problema. Só que esse problema não se resolve ao ingerir a alimentação de uma forma excessiva. E o pior acontece. Na verdade, a pessoa sente-se mais frustrada, culpada, começa às vezes a se criticar demais por essa compulsão alimentar aí, que por consequência pode gerar ainda mais vontade de comer em busca daquele prazer imediato, né? Então a ansiedade pode sim gerar uma alteração do apetite por diversos fatores, e um desses fatores é o que eu mencionei agora, assim como também o transtorno depressivo, né? A depressão também pode ocasionar alteração do apetite, visto que a alteração do apetite por si só é um dos sintomas do transtorno depressivo maior. A pessoa que tem depressão pode ou comer demais ou até mesmo pouco comer, começa a emagrecer e não se alimentar direito. Mas ela também pode comer de forma excessiva. Não é porque ela está comendo demais ou o contrário que ela não apresente depressão. Muitas vezes as pessoas que estão tristes, desanimadas, não têm vontade de fazer nada, procura-se ali a alimentação no sentido de que talvez a alimentação seja ali o único prazer dela naquele momento. Ou em outras situações, quando ela não come, às vezes ela não está com vontade de fazer nada, que nem a alimentação ela está querendo comer, ela sente prazer em ali se alimentar. São questões aí que é importante de observar e de ficar atento, que são sintomas que podem ser relacionados tanto a transtorno de ansiedade quanto ao transtorno depressivo. Os estresses pós-traumáticos têm diversos sintomas, desde aí aqueles medos intensos relacionados aos traumas anteriores, flashbacks, revivências das cenas que anteriormente já aconteceu e foi vivenciada pela pessoa. Mas algumas pessoas, em decorrência de todos esses sintomas, de todos esses sentimentos, pode acontecer sim alteração do apetite. Muitas pessoas começam a ter aumento do apetite e comer de forma excessiva. Isso está acontecendo, que eu estou observando assim de uma maneira geral. Não conheço ainda estudos, mas eventualmente aqui eu atendo alguns pacientes, por exemplo, de Brumadinho e de algumas regiões, de alguns pacientes que sofreram estresse muito intensos, e percebo que muitos dos pacientes queixam de alterações relacionadas ao apetite.
estão comendo de forma excessiva e acaba que prejudica não só ali a autoestima, a energia da pessoa, mas a saúde dela como um todo, né? Do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista emocional. Então, realmente, aquelas pessoas que passam por um momento de um estresse muito intenso podem sim ter alterações no apetite. E é importante avaliar o melhor método para o tratamento da situação. Como eu disse nas últimas perguntas, pode acontecer sim ter algum distúrbio mental ou emocional por trás do comer em excesso. E por isso não devemos negligenciar a saúde emocional, os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, que é o fato de comer em excesso, né? E não cuidar da sua saúde emocional. Muitas vezes aquelas pessoas que passaram por situações extremamente conflitantes, desgastantes, pode apresentar alterações no apetite. E é fundamental procurar a ajuda aí de um profissional da área da psicologia ou até mesmo da questão da psiquiatria, dependendo aí da intensidade dos sintomas, para avaliar o que está acontecendo, se há algum sintomas relacionados a algum transtorno psíquico ali que possa contribuir para melhorar a causa do problema e assim a pessoa diminuir essa compulsão alimentar. Uma infância turbulenta pode gerar muitos problemas, não só durante a vida dela enquanto criança, mas também do adolescente, na vida do adulto, após os anos serem decorridos. Os problemas de uma criança que passa por situações turbulentas, conflitantes durante a infância, são vários, não só a questão do distúrbio alimentar. O distúrbio alimentar é um deles. E sim, o distúrbio alimentar pode ser consequência de situações muito graves que aconteceram ali na infância daquela pessoa. Às vezes tem pessoas com distúrbios alimentares ou crianças com distúrbios alimentares que já apresentam essa consequência enquanto criança. Muitas vezes está passando por uma situação extremamente delicada dentro de casa, extremamente triste, extremamente desagradável por parte dela, e às vezes a maneira dela tentar resolver aquela situação consigo mesma é ir em busca da comida. A comida no sentido de buscar um prazer. Chega um momento que essa comida excede o que o organismo está pedindo de forma fisiológica, excede o que o organismo realmente necessita, e a pessoa deixa de comer por necessidade e sim come por prazer, visto que em vários outros momentos da vida dela, ela sente muita tristeza, angústia e quer a comida para tentar esquecer, para tentar como se fosse fugir daqueles problemas que estão dentro de casa, ou não só dentro de casa, mas às vezes também na escola. Acaba-se que esse tipo de distúrbio pode acompanhar a pessoa não só durante a infância, mas também no decorrer dos anos seguintes da vida dela, atrapalhando aí a adolescência, a vida adulta. É muito importante termos cuidado e nos preocupar com o emocional da criança, não só naquele momento específico, mas saber que o emocional, que toda a situação em que convive a pessoa pode gerar problemas intensos, inclusive da alimentação. Olha, o tratamento ele é multidisciplinar. Em muitas das situações não é feito apenas com um profissional, ele é feito com vários profissionais. E não só a psiquiatria, como a nutrição é fundamental e a psicologia também são importantes nessa tarefa aí de um acompanhamento bem feito no tratamento de um distúrbio alimentar. A nutrição é fundamental para identificar o que está acontecendo em termos de alimentação inadequada do paciente ou daquela pessoa que está passando por esse momento, e com isso poder orientar a partir do seu conhecimento o que pode ajudá-la a saciar naqueles momentos de maior ansiedade, de maior estresse, e assim evitar com que a pessoa busque alimentos que são mais calóricos e aí prejudicar ainda mais a sua ansiedade, a sua autoimagem
e a sua preocupação consigo mesmo. Assim como a psiquiatria vai tentar identificar o que pode estar por trás desses distúrbios alimentares, que não seja às vezes apenas um distúrbio alimentar, né? Às vezes tem algo associado a esse distúrbio, como por exemplo o que a gente comentou aqui, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, algumas crises relacionadas aí a um transtorno bipolar. Temos que identificar o que pode estar acontecendo nessa pessoa. O psicólogo pode ajudar a ressignificar, a dar um outro sentido naqueles pensamentos que a pessoa vinha apresentando diante de determinada situação, em que sempre dava vontade de comer de uma forma excessiva. E o psicólogo pode ajudar a trabalhar isso de uma maneira em que não dê tamanha vontade e assim ressignifique aqueles momentos de frustração ou de tamanha ansiedade.